Bom dia, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração, né, nesses dias que a gente tá em casa, afastado da nossa família, que é nós valorizarmos a família que o Senhor nos deu, né? E eu tô estudando os evangelhos, começando de Mateus, então é tão lindo a gente ver a genealogia de Jesus, ver como o Senhor selecionou a família de Jesus. E aí é sobre isso que eu quero falar um pouquinho agora. Nenhuma família é 100% perfeita, né? Nenhuma família tem tudo certinho. E talvez você quisesse até ter nascido numa família diferente, mas foi essa família que Deus te deu. A gente não escolhe, não é como amizade que a gente pode escolher. Família, a gente nasce nela e tem que conviver com ela, né? E se você pudesse escolher uma família diferente? Se você pudesse escolher a sua família, se você pudesse ter escolhido, como seria? Né? Quais seriam os critérios que você ia escolher para selecionar os membros da sua família? Eu amo demais a minha família, amo muito os meus pais, meu irmão, minhas cunhadas, meus cunhados, meus sogros, tios, tias, primos. Eu sou uma pessoa que eu amo minha família, mesmo sabendo das imperfeições que nós temos, né? A gente não é perfeito. Então, com certeza, se eu pudesse escolher, o que eu faria seriam ajustes na família que eu já tenho. Colocaria um pouco mais de juízo em algumas cabecinhas. Mas eu amo a minha família. E toda família tem alguém que você fala, poxa, essa pessoa... nossa, eu tenho até vergonha de falar que essa pessoa é da minha família. Às vezes acontece isso. E às vezes nós somos o motivo de vergonha na nossa família, né? Mas nós estamos lá. E a gente precisa aceitar e se sentir aceito pela família, né? E eu tava pensando, mas e Deus? Como que Deus escolheu a família de Jesus, né? Quais foram os critérios para escolher a família de Jesus? Vamos parar para pensar nisso. Quando a gente estuda a história, a gente vê que as famílias reais, né, tem muitos escândalos que se escondem por séculos. Então tem coisa que a gente só vai saber depois que passou uma geração inteira e aí pela história a gente fica sabendo. Acontece com frequência. Ninguém quer associar a imagem do rei a um parente inescrupuloso. Então, na família real sempre tem isso. Eles vão esconder um escândalo por séculos até que aquele rei que está lá não seja mais associado com essa pessoa, sabe? Não tenha a sua imagem arranhada. A verdade é bem essa. E é tão maravilhoso a gente ler a genealogia de Jesus. Eu gosto de ler genealogia, não é um tipo de texto que atrai muita gente, mas eu gosto de saber de onde veio fulano, quem que é o pai, quem que é o parente, de onde veio. E assim, a gente vê, né, na família real, como eu tava falando, que para um plebeu se casar com alguém da monarquia, com um membro da família real, ele deve atender a um certo, assim, tem que ter um nível de exigência muito alto, né? Uma série de exigências que a pessoa tem que cumprir. Tudo isso para casar com um rei, né? Uma monarquia humana. Agora eu te pergunto de novo, e Deus? Quais os pré-requisitos ele determinou para selecionar a ascendência de Jesus? Quais os pré-requisitos para você fazer parte da família de Deus? É tão lindo a gente ver o amor do Senhor, que não exclui, que ama, que até na genealogia ele dá uma lição de amor para nós, né? Vamos ler Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, para a gente entender o tamanho do amor do nosso Deus. Mateus 1 diz assim: estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom, Esrom o pai de Arão.
Arão foi o pai de Aminadab, e Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz, e a mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed, e a mãe deste foi Ruth. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Davi foi o pai de Salomão, e a mãe deste foi a viúva de Urias. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. E Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Uzias. Uzias foi o pai de Jotão. Jotão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, nascidos na época do exílio na Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Tá acabando. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, que foi o marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. Lindo, né? Se você conhece um pouco esses personagens, você vê que Deus, ele manifesta o seu amor quando ele escolhe a família de Jesus. Eu vou falar só das mulheres que são citadas aqui. E só de falar delas é emocionante pensar que Deus, ele não nos exclui, né? Quantas vezes você já pensou, poxa, eu nem queria ser parente de fulano. Esse fulano, às vezes passa pela cabeça, né, essas coisas. Mas o Senhor, ele não faz isso conosco. Ele nos escolheu e nos chamou para fazer parte da família dele. E na família de Jesus tem uns casos bem interessantes. Vamos começar por Tamar, que é citada no comecinho. Olha, Tamar, ela enganou, seduziu e engravidou propositalmente do próprio sogro. Né? Assim, a gente pode julgá-la como uma verdadeira golpista. Ela de propósito fez isso. Raabe era prostituta em Jericó. Então ela tem dois agravantes. Além de ser prostituta, ela era idólatra, porque ela era uma prostituta sacerdotal, uma coisa assim, né? Fazia parte de um culto religioso, a prostituição dela. E ela era estrangeira, uma coisa que Deus tinha orientado o povo a não se misturar, né? A não se casar com outros povos. E Raabe tá lá, na genealogia de Jesus. Ruth era estrangeira, também de uma terra idólatra. E Batseba, que foi comentada aqui, que era esposa de Urias. Batseba era casada e traiu seu esposo com um rei, no caso Davi, que também era casado. Então, se você olhar para essas 4 mulheres, talvez você não quisesse tê-las na sua família, né? Acho que ninguém falaria com orgulho, eu tenho uma golpista na família. O orgulho, eu quero que as minhas filhas sejam como ela, a tia Tamar. Ou uma Raabe. Nossa, o meu sonho é que quando a minha filha crescer, ela seja tão boa no culto dela, né? Na idolatria que ela faz, como foi a tia Raabe. É claro que a gente não trataria dessa forma, né? É até engraçado que quando eu estava grávida do Davi, eu tinha algumas opções de nomes, né? Se fosse menina, antes de eu saber o sexo, apesar de eu ter certeza que era um menino, mas a gente faz isso, né? A gente escolhe o nome para os dois. E um colega meu de trabalho, ele falou assim, por que não põe Raabe? Palhaçada isso, ninguém quer colocar Raabe na filha. Eu falei, põe nas suas, né, o nome de Raabe. Então, nem para prosseguir o nome, a gente não quer ter essa associação com o passado da pessoa há anos atrás, sim, né? E a gente não quer. E imagina que Deus colocou Raabe na genealogia de Jesus. Ruth, como eu falei, era estrangeira, né? Foi para Belém numa situação bem desconfortável, em situação de pobreza, tudo. E veio de uma terra também idólatra,
Mas olha, como Deus é amoroso. O Senhor não se importa com o seu passado. Quando há arrependimento, quando você deixa o seu passado para seguir a Cristo, ele já não importa mais. O seu passado já não importa mais. Não importa o que você fez, não importa o que você era, importa que Jesus te quer na família dele. Deus, quando olhava para Tamar, ele não olhava para ela com esse olhar de Tamar é uma golpista. Ele olhava para Tamar como Tamar, ela foi determinada. Ela queria suceder a descendência do seu falecido esposo. Ela tinha um propósito que era nobre. Ah, é muito lindo. Eu fico emocionada. Raabe não é uma prostituta. Raabe se arrependeu. Raabe creu quando até o povo de Israel não cria. E ela ajudou os espiões que foram lá em Jericó. Ela foi corajosa, ela teve uma atitude nobre. E ela se arrependeu de verdade. Através do testemunho dela, ela ganhou a família toda. E toda a família dela foi salva. Só a família de Raabe foi livre no ataque que o povo de Israel fez a Jericó. Então pensa que ela foi uma mulher muito valorosa. Quando ela se arrependeu, entregou sua vida ao Senhor dos Exércitos, ela realmente fez a diferença na família dela. Vai saber se na família dela ela não era renegada, né? Apesar de ela ter uma posição que naquela época era de importância, né? Porque ela era uma sacerdotisa, mas ela podia ser julgada por alguém e foi através dela que a família foi livre. Ruth foi tão amorosa com sua sogra, ela podendo continuar na sua família, depois que perdeu seu esposo, ela podia ter abandonado, né, Noemi. Ela poderia, ela não estaria errada se ela prosseguisse com a sua vida, mas ela foi fiel, foi leal à sua sogra e Deus a recompensou com um casamento remidor que remete até à remissão de Cristo e sua igreja. E hoje ela está aqui para a gente ler na genealogia de Jesus. Não é uma coisa linda isso? Deus, ele não exclui ninguém. Às vezes a gente fala, ai, eu não queria ter um estrangeiro na família. Tem certas nacionalidades que quando entra na família é um luxo, né? Mas tem certas que a pessoa fala, ai, eu não queria. Fulano é assim, 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 é de tal país que faz isso, isso, isso. Mas o Senhor não faz essas coisas. Ele ama e ele inclui. É lindo demais. E a Batseba, que a gente fala, meu Deus, o que essa mulher fez de certo? Ela errou muito, né? Ela traiu seu esposo, por causa da traição o esposo foi assassinado, ela traiu o esposo com o rei, e o rei também era casado, uma série de erros. Mas o que importa é o arrependimento. Ela se arrependeu, ela deixou o pecado, ela teve consciência do tamanho do erro dela. E por causa do arrependimento dela e de Davi, eles assumiram as consequências do seu erro. Mas através de Batseba, Deus suscitou a descendência de Davi. Então, Davi já tinha outros filhos. E como normalmente é o primogênito que sucede o pai, Deus fez uma promessa a eles de que a sucessão de Davi se daria a partir de Batseba. E foi assim que aconteceu, quando Salomão foi escolhido para suceder seu pai. Então, o que eu quero te dizer com isso tudo é: valorize a sua família. Valorize essas pessoas que o Senhor colocou do seu lado, que Ele escolheu para te apoiar. Se hoje você tem sido motivo de vergonha, arrependa-se. Entrega a sua vida para Jesus e a sua família vai se orgulhar de você. Ou se hoje você tem sentido vergonha de alguém, que você libere perdão. Porque o Senhor, com todos os seus erros, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos, o Senhor nos escolheu para fazer parte da família dele. Então aceite sua família. Toda família tem alguma coisa conturbada, toda família tem, mas não se preocupe. Deus te colocou lá e Ele tem um propósito com você, aonde você nasceu, tá bom? Um ótimo dia para todos nós, que o Senhor nos abençoe e que quando tudo isso passar, a gente possa abraçar os nossos familiares e manifestar de forma física todo o nosso amor. Um ótimo dia para vocês.